Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Promover o bem geral. E sustentar a integridade e a independência do Brasil. Bom, eu não tenho muita certeza se isso tem acontecido apenas comigo, mas nesse período que a gente está vivendo, que antecede as famosas eleições gerais aí, né? Eu tenho andado bastante cansado em relação às circunstâncias que estão ao nosso redor. Talvez por toda essa exposição intensa, deliberada de informações, de opiniões que a gente vê nas redes sociais, a sensação que passa, não sei para você, torna a dizer, mas para mim pelo menos, é que parece que não tem outra coisa a ser falada, não tem outra coisa a ser discutida, pensada, observada, a não ser esse assunto. Eu fiquei analisando se esse sentimento que muitas vezes a gente tem carregado, eu converso com pessoas, eu vejo pessoas falando isso também, não vem dessa maneira que a gente tem expressado ou visto ser expressado essa questão da política na sociedade. Uma expressão terrível, né? De guerra, através do momento de polarização que a gente vê presente dentro da nossa nação. Um especialista em psicologia social e política, ele afirmou o seguinte: as redes sociais e o seu caráter impessoal reforçam essa tendência ao tratar de temas complexos, como é a política, de forma rasa ou mesmo através de notícias falsas. Opiniões desenvolvidas a partir de conteúdos desse tipo tendem a fomentar um comportamento irracional dos grupos marcado pelo ódio e pela tentativa de anulação do outro. É ou não é esse o retrato no momento que a gente está vivendo? A gente abre, sei lá, qualquer mídia social, né? O Facebook é o mais famoso, né? E a gente vê esse negócio o tempo todo, né? Uma pessoa que se coloca, sei lá, pensando no candidato X ou Y, ou fazendo uma colocação, aí já vem uma enxurrada de gente em cima. Eu acho que as pessoas nem leem direito aquilo que o outro escreveu, acho que só leem o título e aí já faz todas as conclusões, né? Mas aí a questão que eu quero levantar para a gente é como é que nós, se somos discípulos de Jesus, temos lidado com isso? Como nós temos nos comportado diante desse cenário? Infelizmente, nós percebemos que existe entre as pessoas em geral, e entre as pessoas em geral inclui muitos que se afirmam cristãos, três posturas que se afloram diante desse momento. Tem três reações, né, que vêm à tona nesse momento. A primeira dessas reações é o que a gente está chamando aqui de indiferença passiva. O que vem a ser essa indiferença passiva? A gente vê que em meio à polarização, muitos assumem essa postura de se esquivar da situação a partir de um não posicionamento político. Aquela ideia assim, não, eu não discuto política, eu não vou votar em ninguém. Não é? Essa postura está relacionada ao fato de que uma vez, se acha, né, que uma vez assumindo esse tipo de comportamento, a pessoa vai ficar com a consciência dela tranquila se ela não tiver, melhor dizendo, participando, né, do processo eleitoral. Se ela não votar em ninguém, então eu não sou culpado do cara ruim que foi governar. Né? Então essa ideia está presente, né, em alguns. Agora, seria essa a melhor postura diante do cenário político polarizado da nossa nação? A gente simplesmente botar a mão no olho, tapar os olhos e falar, não, eu não tenho nada a ver com isso. Não é? E como eu disse, infelizmente, alguns
como cristãos, seguidores de Jesus, dizem, não, o nosso negócio é o céu, a gente não tem nada a ver com a terra, né? O nosso negócio é ir para o céu, então a gente não quer saber do que está acontecendo aqui não. Uma segunda postura, que é oposta a essa, é a polarização partidária. Essa é a postura oposta da passividade ideológica, não é? Cristãos que são mais comprometidos, né, com ideologias políticas do que com o reino de Deus, ok? E se isso mexeu dentro de você aí de alguma maneira, né, se você acabou de ouvir isso e veio no seu coração um sentimento de que essa afirmação ela é abstrata demais, então provavelmente você está se encaixando no grupo que eu estou falando aqui, ok? Cristãos que acabam entendendo que a política, que o partido político, que posições partidárias são mais relevantes e mais importantes do que o reino de Deus. O que leva as pessoas a acreditarem mais em ideologias políticas do que no poder do Evangelho? A internet, ela virou uma arena de ideologias políticas, onde os militantes, eles se degladiam entre si da pior forma possível. E aí a gente vê no meio dessa degladiação cristãos, a gente se afirmando seguidor de Jesus, em alguns casos pastores, mostrando, né, sua ira contra o outro, porque o outro não é da mesma posição política que dele. Veja, aqui a gente precisa enfatizar de maneira bastante lúcida, gente, o fato de que é desonesto, preste bastante atenção nisso, ok? Não faça isso. É desonesto com as Escrituras, é desonesto com toda a história do Evangelho, tentar enquadrar Jesus em qualquer posicionamento político, ok? Tentar enquadrar Jesus como uma figura que representa a esquerda ou como uma figura que representa a direita, isso é absurdo, ok? Jesus, ele não se rebaixa a isso, ok? O Evangelho não se rebaixa a isso. Como nós vimos na semana passada, Jesus deixa claro que o seu governo não é um governo desse mundo. Não se trata de um governo político. Quando eu falo desse mundo, é dos valores desse mundo, ok? Ele é para influenciar esse mundo, mas ele não é um governo de valores políticos. Não foi quando Jesus estava encarnado aqui, lá em Jerusalém, e não é hoje. Não é. Mas nós temos visto as pessoas dizerem, eu não sei se você tem visto, eu pelo menos tenho visto e tenho lido, né? Que é um absurdo um cristão votar num candidato de esquerda. Ou então é um absurdo um cristão votar num candidato de direita. Absurdo é um cristão ficar tentando enquadrar o Evangelho em qualquer perspectiva ideológica e política, seja de esquerda, seja de direita, seja de esquerda. Isso que é um absurdo. A gente não pode usar Jesus dessa forma. Por fim, nós ainda queremos levantar uma terceira postura, destacada em meio a todo esse cenário, que é a centralização econômica. Nós mencionamos na semana passada, na mensagem da semana passada, e nós queremos reforçar isso hoje, e se preciso for, nós vamos colocar isso também no fechamento dessa série na próxima semana. O cenário político tem revelado onde está o nosso coração. Esse cenário tem revelado onde está o coração das pessoas. E o resultado, infelizmente, tem sido a demonstração de que o nosso coração está em mamon. Está no dinheiro. Eu quero pedir para você ser honesto. Seja honesto com você mesmo. Responda para você mesmo. Qual aspecto político
você mais leva em consideração na hora de escolher um candidato? Quando você ouve as apresentações das propostas políticas, qual é a sua maior preocupação? Se a gente for honesto, a gente vai reconhecer que a maior preocupação é essa questão da economia. Ontem eu conversava com uma pessoa que diz assim: nosso dólar passou de R$5. Essa eleição precisa acontecer para que a economia entre no eixo de novo. Infelizmente, nós temos idolatrado a economia, como se ela fosse a saída para todos os problemas da nossa nação. Eu vou falar algo aqui, você não fica muito assustado não, tá? Mas é real. Eu não sei se você sabe disso, mas quantos sabem aqui que uma das bestas do Apocalipse é a economia? Uma das bestas que é apontada lá no livro de Apocalipse é a economia. Infelizmente, o que essas posturas revelam é toda a individualidade que está por trás da nossa cultura. Agora, nós somos cidadãos brasileiros, mas nós somos cidadãos que carregam um outro reino em nós, o reino de Deus. Então, como cidadãos conscientes, e principalmente como seguidores de Jesus, nós não devemos fazer uma escolha para o nosso voto baseado na nossa individualidade, no nosso individualismo. Nós precisamos fazer uma escolha baseado no bem comum. E eu quero convidar você para a gente dar uma olhada no texto do livro bíblico chamado Jeremias, no capítulo 29. Abra sua Bíblia, ou ligue sua Bíblia. Lembre-se de ligar a Bíblia e ficar no Vibracal, tá bom? No capítulo 29 do livro do profeta Jeremias, para a gente acolher da palavra de Deus os fundamentos que deveriam sustentar a decisão de fazermos uma escolha não baseada nos nossos próprios interesses, mas no bem comum. Veja só, o contexto do livro de Jeremias é a seguinte: a nação de Israel estava vivendo uma crise de fidelidade a Deus. Okay? E Jeremias ele escreve num contexto onde o desfecho final da rebelião de Israel, da nação de Israel contra Deus, estava se dando. E a consequência dessa rebelião seria o exílio na Babilônia. Então o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Eles são levados em duas levas. Vai uma primeira leva, e dentre essa primeira leva, Jeremias não está. Jeremias fica lá em Jerusalém ainda, que está destruída e sob o poder da Babilônia, mas ainda tem pessoas vivendo em Jerusalém. E uma segunda leva, então, Jeremias vai ser conduzido. E quanto o povo foi levado, quem foi levado primeiramente? Foram os nobres, os príncipes, o pessoal que tinha curso superior, né? Essa turma foi a turma levada na primeira leva, ok? E aí ficou lá para trás aqueles que a Babilônia entendia que não poderia promover coisas para a nação da Babilônia, tá certo? Aí esse povo está lá na Babilônia e eles tomam a seguinte postura: nós não vamos contribuir em nada para o desenvolvimento dessa cidade. O capítulo 29 da carta de Jeremias, que nós vamos ver agora, do livro de Jeremias, né, que nós vamos ler agora, é uma carta que Deus envia através de Jeremias para aqueles que já se encontravam cativos na Babilônia, aonde Deus orienta-os a fazer justamente o oposto. Eles estão dizendo: nós não vamos fazer nada em prol dessa nação, porque ela não é a nossa nação. Nós não queremos cooperar com nada aqui. E aí Deus envia uma carta através do profeta Jeremias, dizendo: não, vocês devem abençoar essa nação. Aí talvez você diga assim: bom, mas Ricardo,
A gente não tem nada a ver com a Babilônia, a gente mora no Brasil. Né? Esse negócio está lá no Antigo Testamento, ok? Pois é, nós não vivemos na Babilônia, mas nós vivemos em uma sociedade imersa nos valores da Babilônia. Essa cidade, a Babilônia, ela é usada ao longo de toda a Bíblia para se referir a valores presentes em uma sociedade que são opostos ao reino de Deus. Então nós não vivemos numa cidade chamada Babilônia, ou num país chamado Babilônia, mas nós vivemos inseridos numa cultura babilônica. Então o que nós aprendemos aqui quanto ao porquê o exercício do nosso voto deveria contemplar, não nosso individualismo, mas contemplar o bem comum? Primeiro, por nós entendermos que onde os justos florescem, as realidades do reino de Deus se manifestam. Os justos não são pessoas, gente, que se esforçam para ter vidas morais boas, ok? A vida moral é uma consequência disso, mas os justos na Bíblia são aquelas pessoas que foram atingidas pelo governo de Deus, pelo poder do Evangelho, e que agora estão vivendo a realidade a partir da justiça de Deus que está presente na vida delas. Em outras palavras, a realidade do reino de Deus, do reino dos céus, está em nós. E nós, como justos, estamos vivendo numa sociedade imersa nos valores da Babilônia. E aí como é que a gente faz? O que a gente faz? Veja só na carta, o que Deus diz para o povo que está na Babilônia. E é o que Ele diz para mim e para você hoje também: construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os desterrei, eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Esse é o recado de Deus para o povo que estava lá na Babilônia, dizendo: não, nós não vamos fazer nada aqui não. Deus diz: ao contrário, vocês são meu povo aí, vocês têm que fazer. A questão aqui é que aqueles que foram deportados para a Babilônia, eles estavam sob um governo que era diferente daquilo que eles esperavam. Era diferente do governo que eles reconheciam. E eles estavam sob um governo, não só diferente, mas um governo de uma outra nação. E aí, no meio deles, haviam profetas que estavam dizendo para eles que eles não deveriam fazer nada pelo progresso da Babilônia. Haviam pregadores que estavam dizendo para eles: não, isso é de esquerda, não, isso é de direita, não se envolva, não faça nada. Não é o seu país. Continue esperando em Deus, que logo Deus vai tirar vocês daí. Aí Deus manda essa carta, dizendo: é o contrário do que eles estão falando. O ensino que nós podemos tirar aqui para a gente é que pode ser que os candidatos que esperamos que entrem para governar, para dirigir a nossa nação, não entrem. E aí a minha pergunta para você é: se não entrar, o que você vai fazer? Se não entrar, qual vai ser a nossa postura? O que nós vamos fazer? Nós vamos ter essa postura de: não, nós não vamos contribuir com nada. Ou então, nós vamos fazer resistência a tudo. Nós temos visto muitas vezes, em nome da polarização partidária, as pessoas lutando contra o desenvolvimento do nosso país. Sim ou não? Não, isso não é do meu partido, então eu sou oposição, não vou apoiar. É isso que a gente assiste. Uma resistência para que porque as pessoas que estão no governo não é do partido que preferimos. Então, ao invés de nós olharmos para o bem comum e trabalharmos em prol do desenvolvimento da nação, muitas e muitas vezes nós continuamos insistindo que nós precisamos ser oposição. Veja, a oposição é muito importante num contexto de democracia, ok? A oposição é muito importante, ela tem o seu lugar. Mas qual é o lugar da oposição dentro da democracia? De uma democracia madura, pelo menos. Não é para coibir o que é bom para o bem comum. Ok? Não é isso. A oposição existe numa democracia madura
para alinhar o que for proposto e não estiver de acordo com o bem comum. É para isso que serve a oposição. Opa, espera aí, isso que está propondo, isso não é para o bem comum, isso é somente para um grupo, então nós somos oposição. Mas não, o que está propondo é para o bem comum. Então, eu não posso ser oposição só porque o que está sendo proposto é proposto por alguém que não é da minha preferência, ou que não é do meu partido. O que esta porção do texto nos ensina é que a nação, uma nação, não é feita meramente de seus governantes. Esse é outro ponto que a gente tem insistido desde a nossa primeira mensagem nessa série. Uma nação não é feita apenas por aqueles que a governam. Uma nação é feita pela postura de seus cidadãos. E aí nós, como gente do reino, como gente de Jesus, precisamos ser agentes desse reino, agentes de Jesus, agentes do reino de Deus. Nós precisamos ser os primeiros a trabalharmos pelo desenvolvimento de uma sociedade que carrega as marcas da esperança do reino de Deus. Nós não podemos ter um discurso de medo, nós não podemos ter um discurso negativo. Nós precisamos dizer, ok, eu tenho a preferência disso, desse ou daquele, mas a minha vida, o meu trabalho, o meu esforço vai ser para a promoção do bem da minha nação, do bem da minha cidade. E isso inclui o nosso estilo de vida. Isso inclui a nossa contribuição com as influências do reino de Deus em cada esfera da sociedade. Mas isso também inclui no que nós fizemos aqui um pouco antes. Inclui nos levantarmos em oração pela bênção de Deus sobre a nossa nação. Veja esse texto lá do Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 4, como a palavra de Deus nos orienta sobre isso. O Espírito Santo, através de Paulo, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Veja, Deus quer o bem comum, ok? Deus quer o bem comum, Deus quer que todos os homens sejam salvos. O contexto aqui para que todos os homens sejam salvos nesse texto não é salvação espiritual, ok? Não é salvação eterna, não. É que todos os homens sejam salvos aqui, dentro dessa realidade. Todos nós tenhamos aqui uma vida coerente, uma vida digna, uma vida livre da opressão, da miséria, da injustiça. Esse é o desejo do coração de Deus. Para que assim, num contexto desse jeito, nós cheguemos ao conhecimento da verdade. Aí entra a parte espiritual. Ok? Conhecer realmente quem Deus é. Assim, a igreja, o povo de Deus em missão no mundo, precisa entender que é a principal portadora e inspiradora da manifestação do bem comum em um país. Quando eu falo igreja, eu não estou falando do prédio, eu não estou falando do nome. Eu estou falando de você, de mim. Se nós somos seguidores de Jesus, nós somos a igreja. Então nós precisamos, por onde quer que a gente passe, qual seja a esfera de influência que a gente esteja. Alguns estão numa esfera de influência maior, outros estão numa esfera de influência menor. Mas seja onde nós estivermos, nós possamos manifestar ali essas realidades do reino. Segundo, a gente deve votar pelo bem comum e não pelo nosso individualismo, por entendermos que Deus tem o controle soberano da vida e da história. Veja o que Deus diz a eles no verso 10. Por que eles deveriam agir do jeito que Ele disse? Nos versos 5, que nós acabamos de ler, 5, 6, 7, que nós acabamos de ler. Por que Israel deveria se comportar assim? Ele diz, assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar.
Deus está dizendo, esse governo vai permanecer aí por 70 anos. Vocês vão ficar aí por 70 anos. E por 70 anos vocês devem me servir nesse lugar. E quando se completar os 70 anos, eu virei e eu vou tirar vocês daí. Eu vou libertar vocês da Babilônia. Quando a gente vai para o livro de Daniel, esses 70 anos se completaram e eles ainda estavam na Babilônia, e Daniel fica confuso. Sabe por que ele fica confuso? Ele fala assim, peraí, Deus disse que 70 anos ele ia tirar a gente, por que nós estamos aqui ainda? Alguma coisa está errada. E não pode ser com Deus. Eu preciso entender o que está acontecendo. E ele vai jejuar, ele vai orar, para ele entender por que Deus ainda não tinha agido. Por quê? Porque Daniel foi alguém que viveu 70 anos na Babilônia, confiado nessa palavra. Confiado nessa colocação de Deus. Eu soberanamente estou governando as coisas que estão acontecendo. As pessoas de modo geral, que não conhecem a Deus de fato, elas ficam bastante angustiadas, ficam bastante ansiosas com o destino que possa vir estar diante delas. Eu entendo isso. Eu entendo. E como resultado disso, nós somos enganados com a ideia de que se nós obtivermos esse ou aquele resultado, então as consequências para a nossa vida, as consequências para a nossa família, nação, vão ser melhores. Veja, eu não estou dizendo que a gente não deve ser responsável, ok? No exercício da nossa votação, na escolha que a gente vai fazer, é claro que nós entendemos que temos a responsabilidade de analisar e de votar com a expectativa de que venha o melhor para o nosso país. Eu não estou fazendo aqui um discurso fatalista, deixa que venha o pior, não é isso, ok? Não é isso que eu estou fazendo. Mas o que nós precisamos entender, o que nós precisamos tomar cuidado, é não achar que esse melhor é algo que nós podemos produzir e que vai garantir a nossa segurança. Porque, meu querido e minha querida, se você ainda não entendeu isso, você precisa entender isso. A nossa segurança não vem de um sistema econômico. A nossa segurança não vem de um sistema político. A nossa segurança não vem do braço dos homens. A nossa segurança vem de Deus. Vem de Deus. Olha só que texto interessante esse de um outro profeta do Antigo Testamento chamado Isaías. Esse é um questionamento que Deus está fazendo à nação de Israel e serve para nós também. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra do seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Ou seja, quando nós estamos em tempos de incerteza, na escuridão, as Escrituras dizem, se você confia no Senhor, no seu servo, ou seja, aqui se refere a Jesus, o Messias, então você deve se apoiar em seu Deus. Mas olha o verso 11, mas agora todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas, andem na luz de seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Vejam o que receberão da minha mão. Vocês se deitarão atormentados. O que Deus está dizendo aqui é, ok, mas se ao invés de andar na incerteza, confiando em mim, vocês quiserem arrumar suas próprias luzes para iluminar o seu caminho, aqui fala tochas, nós poderíamos pensar, se você quer acender a sua própria lanterna, ok, faça isso. Você vai ver o resultado disso. Vocês não vão conseguir dormir em paz. Por quê? Porque está na nossa mão. A questão que queremos levantar aqui é que, se somos realmente seguidores de Jesus Cristo, se nós cremos no Evangelho, então nós precisamos nos lembrar que a nossa segurança não vai vir da eleição de um candidato X ou da eleição de um candidato Y, de um partido tal ou qual. Nós confiamos em Deus.
Nós cremos naquele que está sentado no trono da história. Nós cremos naquele que tem o controle da história. E assim como ele falou com Israel na Babilônia, e assim como na Babilônia Israel recebeu a promessa de que ela seria levada de volta a Jerusalém, eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, que ele está conduzindo tudo na nossa história para um desfecho final. Tudo. Você não pode, eu não posso ver os acontecimentos de nossa história, não só da história do Brasil, da história mundial, como eventos aleatórios. Não são eventos aleatórios. Você precisa ver isso como um fio condutor em que Deus soberanamente está levando adiante os seus intentos e que chegará o dia em que todo esse sistema babilônico será retirado definitivamente do universo. Não é que vai mudar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, da esquerda direita para o centro. Não é isso. Todo o sistema babilônico vai ser definitivamente extirpado. Aqui nós podemos encaixar aqueles que depositam as suas esperanças na centralidade econômica, achando que essa é a luz para a nossa nação. Se nós somos cristãos, nós devemos fazer as nossas escolhas e votarmos, mas nós não devemos nos desesperar, achando que se o candidato que nós achamos que é o ideal não entrar, então está tudo perdido. Não haverá futuro para a nossa nação, para a nossa vida, haverá caos absoluto. Lembre-se das palavras de Isaías. Pode entrar o candidato que a gente tanto espera e nós podemos ser surpreendidos e deitarmos atormentados. Nós devemos votar, mas a nossa confiança na escuridão, a nossa confiança em tempos de incertezas, precisa continuar postas no servo que morreu e ressuscitou, e que está vivo, e que reina sobre todas as coisas. Ele é o Senhor, Ele é que conduz a história, Ele é que conduz a nossa vida, Ele está governando e conduzindo a história soberanamente. E assim como no passado se cumpriu a promessa de Deus para com Israel, que estava na Babilônia, eu garanto para você que vai se cumprir a promessa dele para todos aqueles que creram no Evangelho. Vai se cumprir. Todos aqueles que confiaram no seu amor gracioso e se renderam a ele, vão viver eternamente um novo céu e uma nova terra, onde habita justiça. Está escrito aqui. Eu li o livro. Eu sei o fim da história. Você não sabe? Eu sei. Cremos nisso? E a terceira razão de não votarmos em prol do nosso individualismo, mas em prol do bem comum, é por entendermos que temos a quem recorrer em todo o tempo. Sabe, esse Deus que eu acabei de descrever aqui, esse Jesus que morreu e ressuscitou, que está sentado no trono, que dirige a história, Ele também está aqui. Ele está comigo e com você. Através do Espírito dEle, Ele veio habitar em nós. Ele não é um Deus distante, Ele não é um relojoeiro que criou um relógio bonito, deu corda e colocou funcionando e disse, agora você se vira aí. Se vira. Não, Ele não é. Olha o que Ele diz para a gente em Jeremias 29, 11 e 13. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.
Sabe, o que deve nos manter animados e confiantes em relação à nossa vida, o nosso futuro, não é que tipo de política dominará a nossa nação. É a convicção de que, seja qual for o contexto que venhamos viver, nós somos filhos e filhas de Deus. De um Pai que Jesus nos diz ser bom e amoroso. Um Pai bom e amoroso que nos acolhe em nossa necessidade, quando realmente nós vamos a Ele, como Ele diz aí no texto, de todo o nosso coração. Aqui pensamos ter a resposta para aqueles que se posicionam em uma indiferença passiva, achando que não são culpados das consequências com as quais lidamos na nossa nação. Veja, nós podemos, mais do que isso, nós devemos votar pelo bem comum, por entendermos que somos privilegiados como filhos e filhas de Deus. E que se o nosso candidato ganhar, ou se ele perder, nós podemos levar ao Senhor todas as nossas necessidades, todas as nossas ansiedades. Nós vamos poder continuar buscando o Senhor da mesma forma, da mesma maneira. Nós conhecemos o caráter do nosso Pai. Você conhece? Se você não conhece, eu quero dizer para você, pode crer em Jesus. Pode crer naquilo que Jesus diz sobre Ele. Ele é um Deus bom. Como Ele diz nesse texto aí, Ele tem planos de paz para nós. Ele tem pensamentos bons para nós. Ele tem planos de prosperidade para nós. Essa palavra no hebraico é shalom. Não é só para prosperidade econômica, não. É uma prosperidade de um ecossistema, entendeu? Que envolve relacionamentos, envolve também a vida econômica, mas envolve relacionamentos, envolve a justiça, envolve o amor, envolve a paz. Ele diz aí no texto que Ele é quem nos dá esperança e futuro. Como eu já disse, nós conhecemos o futuro. Nós sabemos como ele será. Nós lemos o livro. Então, gente, não tem nenhum sentido, nenhuma justificativa a gente ficar entrando em Facebook, degladiando com os outros, a gente ficar mandando WhatsApp sobre candidato tal, ou atacando o candidato qual. Não faz sentido isso para aqueles que são discípulos de Jesus, não faz sentido. Se você vai lutar por algo, se você vai brigar por algo, se você vai se inflamar por algo, que seja pela shalom de Deus, que seja pela paz dEle, que seja pelo seu reino, que seja por Jesus. Olha, eu vejo algumas pessoas nessas épocas tão convictas, né? Que eu vi, puxa, essa convicção que essa pessoa tem, ela podia trazer também para o Evangelho. Ela podia trazer para pregar o Evangelho, para servir, para falar, para fazer. A pergunta é: você acredita nele? Você acredita nele? Se você acredita, então você sabe que não são meros governos humanos que podem nos garantir. Você sabe que nossa proteção, nossa força, nossa esperança, nossa coragem, nosso poder, não virão de sistemas políticos, econômicos, partidários, não vai vir da sua capacidade, vem do Senhor. Nossa segurança e paz está fundamentada no Evangelho do Reino.
na boa notícia de que o reino de Deus chegou e que nós estamos vivendo nele. Não vamos viver lá, não. Estamos vivendo nele, aqui, agora, em nós. Nós somos portadores dele, nós o representamos. E esse reino está com as portas abertas para aqueles que se arrependerem e crerem para entrar nele. O Deus que se revela em Jesus Cristo pode ser acessado. Nós não adoramos uma ideia. Nós não adoramos uma ideologia. Nós não adoramos uma imagem. Nós adoramos uma pessoa. Um Deus que se fez humanidade. Que morreu e ressuscitou. E que está vivo. Está vivo. E porque Ele está vivo, e porque Ele morreu por mim e por você, nós podemos ir a Ele. O caminho está aberto, o céu foi rasgado, você tem acesso a Ele como filho e filha, a hora que você quiser. Você pode ir com absoluta certeza de que você vai ser recebido, que você vai ser ouvido, que você vai ser acolhido. Porque foi a sua graça que nos concedeu todas essas coisas. E a pergunta que a gente tem que fazer aqui, não é apenas se nós cremos agora, mas é, se cremos, nós o buscamos? Nós o buscamos? Não aleatoriamente, não de vez em quando, não quando o calo aperta e você tem que descalçar o sapato. Você o busca de todo o seu coração. Nós o buscamos como a gente busca a necessidade do ar para respirar. Ele é presente em todas as esferas da sua vida. Ou ele faz parte da sua religiosidade, e ele não interfere em mais nada. Nós podemos votar pelo bem comum, no lugar de querermos votar em prol apenas dos nossos próprios interesses, porque, como discípulos de Jesus Cristo, os nossos interesses já não são mais aqueles que regem a presente era maligna. Meu querido e minha querida, eu quero ser muito honesto com você aqui. Se o que rege sua vida e seu coração, se os seus interesses são dessa presente era má, você precisa se questionar se o Evangelho está na sua vida. Você precisa se questionar se realmente Jesus te salvou. Se você o tem como seu Senhor e seu Salvador. Não há como servir dois senhores. É simples assim. É o que Jesus me diz e te diz nas Escrituras. Jesus disse que nós podemos recorrer ao Pai em nome dEle o tempo todo. Olha que promessa maravilhosa. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Nós acreditamos nisso. Agora veja, é pedir no nome de Jesus. E os interesses de Jesus não são dessa presente era. São interesses do reino dele. Você acredita nisso? Se nós acreditamos, então não precisamos ter medo do que vai acontecer. Nós não precisamos ter medo se quem for eleito não for aquele que esperávamos.
Nós podemos confiar que aquilo que acontecer estará sob o governo do Pai e que nós podemos buscar sua face para que, em nome de Jesus Cristo, manifeste-se na terra aquilo que está no céu. Eu quero que você reflita em 3 coisas essa semana e pratique. Primeira, ao refletir sobre o cenário político em nosso país, em quem você tem pensado? Em termos de candidatos. Lembre-se de que, uma vez reconectados ao amor de Deus, nós devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Nós não devemos ter a mesma visão egoísta que toma conta da nossa sociedade, que propõe muitas e muitas vezes que o nosso coração escolha X ou Y apenas porque esse vai me favorecer, esse vai favorecer o meu grupo, esse vai favorecer os evangélicos. Não, olhe para a nação. Segundo, na angústia, a quem tem recorrido? Nos seus momentos de angústia, quem você busca? Jesus é uma pessoa, Ele está vivo e Ele tem o controle sobre todas as coisas. Creia nisso. Se você crê nisso, então busque-o de todo o coração, em ações práticas ao longo da semana. No tempo que a gente gasta de ficar se degladiando, ou de ficar lendo coisas que nos irritam, gaste orando, gaste lendo as Escrituras, gaste na presença dEle. Submeta a Ele os seus anseios, submeta a Ele os seus temores. Coloque diante dEle o seu momento como cidadão politizado. Diga para Ele que você está preocupado. Faça como Davi, escreva um salmo de lamento, ok? Terceiro, como você tem florescido? Como a vida de Jesus que está em você, está em mim, tem se manifestado através de nós. Exale a vida de Jesus que está em você, pelas ruas da cidade. Tem tanta gente ferida, tanta gente necessitada, tanta gente precisando de ouvidos, tanta gente precisando de um olhar, tanta gente que, se a gente tirar os olhos de nós mesmos, nós vamos começar a enxergar. Como eu não preguei aqui domingo de manhã, por causa do meu voo que foi desmarcado, eu contei à noite lá em Jundiaí uma experiência, eu vou contar aqui para a gente encerrar sobre isso. O meu voo na semana passada foi desmarcado, cancelado, e eu tive que ficar em Recife para voltar no dia seguinte. E eu fui para um hotel. Quando isso acontece, a empresa te dá um hotel. E eu fui para um hotel, e eu estava jantando, e tinha um casal que estava no mesmo voo que eu, com uma menininha, sentados numa mesa, e tinha uma senhora, uns 70 e poucos anos de idade, sentada numa outra mesa sozinha. E quando eu entrei, eu vi a moça conversando com o marido, falando da senhora. Aí eu sentei, a moça levantou e foi até a senhora. E disse, e eu estava bem perto, então eu consegui ouvir tudo. Ela disse, a senhora está sozinha? Ela disse, estou. Mas a senhora está viajando sozinha? Ela falou, estou, filha. Ela falou, e a senhora já fez seu pedido? Porque o garçom tinha colocado lá o menu, né? E ela não tinha aberto. Ela falou, não. Ela falou, a senhora quer que eu te ajude? Ela falou, se você puder, eu tenho um pouco de dificuldade de ler, eu não sei ler muito bem. E aí ela abriu e começou a ler o menu e explicar para ela o que era.
o voucher dela, quanto ela tinha direito de comer. O que a senhora quer? A senhora quer isso, quer aquilo? A senhora pode escolher 2 guarnições. Foi explicando para a senhora foi escolhendo, aí chegou o garçom, ela fez o pedido para a senhora. O garçom se retirou, falou, e o que a senhora quer beber? Ela, tem suco? Que suco que tem? Ela conversou com o garçom, fez o pedido do suco. O garçom saiu, ela virou para a mulher e falou. E nessa hora, eu estava vendo tudo isso, começou a vir na minha mente assim, eu creio que era Deus que estava falando comigo. Eu estou expressando o meu amor através dessa mulher por essa senhora. Não obstante, já tinha feito tudo isso, ela chegou e falou assim, a senhora vai comer sozinha? A senhora não quer sentar ali com a gente? Ela, tá bom. E foi lá sentar com ela, uma senhora simples, analfabeta ou semi-analfabeta. Aí ela sentou, ela falou, esse aqui é meu marido, o nome dele é fulano, esse aqui é minha filha, eu me chamo tal, como é que a senhora se chama? Ela falou o nome. Para onde a senhora está indo? Estou indo para Piracicaba. Eu morei em Piracicaba. Agora estou morando em Rio Claro. Eu falei, opa, encontros divinos aqui em Rio Claro. Eu morei 12 anos em Rio Claro, né? Falei, cara... E aí chegaram os pedidos, elas começaram a comer, eu já tinha comido a minha, eu orei e falei, Deus, abençoa a vida dessa família, que coisa linda foi isso que eu vi agora, Senhor. Eu não sei o que a família era, se eles eram cristãos, se eles eram evangélicos, católicos, se eles eram budistas, espíritas, eu não sei. Eu sei que Deus manifesta os valores do reino dele por nosso intermédio. Por intermédio de homens e mulheres que ele criou a sua imagem e sua semelhança. E eu sei também que eu, como um seguidor de Jesus, de um discípulo de Jesus, sei isso. E eu fiquei pensando, se aquele casal não estivesse ali, será que eu teria tido essa atitude? Será que eu teria me preocupado de chegar nessa senhora e falar, a senhora está sozinha, a senhora quer alguma ajuda? E eu fui para o meu quarto orando, dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Ajuda-me a fazer com que a vida do teu filho que está em mim seja mais nítida. Sabe, às vezes a gente dá testemunhos aqui do poder de Deus, e Ele tem esse poder, ok, de curas e milagres, Ele tem, mas isso é um mínimo. Uma expressão de amor como essa é muito maior, ok? Porque às vezes a gente ora e fala, não, eu não tenho coragem de fazer. Tá, você não tem coragem de orar para uma pessoa enferma, mas a coragem de sentar com alguém. E a coragem de parar e dar um abraço em alguém. No dia seguinte eu acordei já achando que o meu voo tinha muita gente, então eu não consegui pegar o primeiro voo, peguei o outro voo, já que pegando o primeiro eu não ia conseguir chegar aqui a tempo mesmo, precisavam de candidatos para pegar um segundo voo, e eu me candidatei, e eu achei então que eu não ia mais encontrá-los no hotel. E aí eu desci, e eles estavam lá, com as malas, o casal tomando café. Aí eu não tive dúvida, né? Eu fui até eles. Eu tenho uma dificuldade de fazer isso, né? Eu fui até eles, cheguei na mesa, coloquei a mão no cara, no ombro do cara, coloquei a mão no ombro da moça, eles olharam para mim meio assustados, falei assim, olha, eu quero dizer para vocês que eu vi o que vocês fizeram ontem por aquela senhora. Que coisa linda. Eu quero dizer para vocês que talvez vocês nem saibam disso, mas vocês expressaram o amor de Deus para com ela. Eles, nossa, não, que é isso? Não, é sim. O que vocês fizeram para ela foi uma expressão do amor e do cuidado de Deus para com ela. Deus cuidou dela através de vocês. E isso foi maravilhoso, foi lindo. Eu quero dizer para vocês que a vida de vocês, a ação de vocês, a atitude de vocês colocou um sorriso nos lábios de Deus. Eu quero abençoar vocês em nome de Jesus. Vocês moram em Rio Claro, né? Eu morei 12 anos lá, a gente conversou um pouquinho, eu os abençoei. E eles saíram, que eles tinham que pegar o voo. Floresça. Floresça.
Aonde você está, floresça. Floresça no seu casamento. Floresça com seus filhos, floresça com seus pais, floresça no seu trabalho, floresça na academia que você vai, floresça pelas ruas da cidade que você anda, floresça. Floresça. Se você estiver andando de carro e ver uma pessoa em necessidade, em dificuldade, estacione, pare o seu carro, desça, seja Jesus na vida dela, manifeste Jesus para ela, floresça. Não é um candidato que vai mudar a nossa nação, é o povo do reino, expressando a vida do reino. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha sobre nós. Senhor, nós precisamos tanto que a vida do Senhor, que cremos que está em nós, flua de nós, Senhor. Com atos tão singelos, tão simples, como esse que foi descrito aqui. Senhor, ajuda-nos a não fazermos parte desses que acham que a responsabilidade está sobre alguns que vão receber nossos votos. Ajuda-nos sim a votar de acordo com a nossa consciência, mas ajuda-nos a entender, Senhor, que quando os justos florescem, a nação é abençoada, Senhor. Que o Teu reino floresça através de nós, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Nós vamos